Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos para mais uma aula sobre ciências da natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos quintos anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos, meninos e meninas, vamos juntos, chaminézinho, para mais uma aula, para mais um momento de construção de conhecimentos, de reflexões e de aprendizagens. Vamos nessa? Vamos lá? Vamos lá! O tema da aula de hoje é Carnaval e respeito socioambiental. Professor, o que significa respeito socioambiental? O que é carnaval eu já sei, é uma festa, mas respeito socioambiental, a gente vai refletir, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Se você não tem ideia do que é, se você nunca ouviu falar essa palavra, a gente vai aprender juntos hoje, porque socioambiental. Ok? Vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é refletir sobre o carnaval e a importância de brincar com responsabilidade, ou seja, responsabilidade com você, responsabilidade com as pessoas que você vai conviver e responsabilidade com o meio ambiente. Por isso, o tema da aula tem essa palavra socioambiental. É uma responsabilidade que você tem com as pessoas na sociedade e com o meio ambiente e você incluído também. Ok? Então, vamos lá. Você gosta do carnaval? Já se perguntou, menino, menina, você gosta do carnaval? Sim ou não? Professor, eu não gosto. Ou, professor, eu gosto, mas a minha mamãe, o meu papai, disse que eu não posso brincar porque, por causa da religião, por causa da igreja. A gente não pode por conta da nossa religião. Tudo bem. O carnaval é uma festa muito importante no nosso país e no mundo todo. É uma festa que tem uma história de séculos e séculos atrás. Mas não significa que você seja obrigado a gostar ou seja obrigado a brincar, se divertir. Cada pessoa é livre, não é, para gostar, para vivenciar, para curtir ou não as festas, as datas comemorativas que existem na nossa cultura, no nosso país. Mas é importante que, mesmo que você não goste, que você não brinque, você compreenda, entenda e aprenda e reconheça o carnaval como sendo parte da nossa cultura e saiba, por exemplo, um pouquinho da história, de como se organiza, o que é que acontece nessa festividade. Ok? Como eu disse, o carnaval faz parte da cultura do nosso país e é extremamente popular no mundo todo. O carnaval, os historiadores, que são os profissionais que estudam a história, muitos dizem que a origem do carnaval, ou seja, o que hoje a gente tem como carnaval, quando começou, tem origem em diversas civilizações antigas. A civilização grega, a civilização romana, mesopotâmica, babilônica, são todas civilizações que são muito mais antigas que a nossa, por exemplo, a nossa sociedade brasileira, o nosso país, inclusive. E aí, existiam muitas festas que, com o passar do tempo, foram ganhando novos elementos, contribuições de outras culturas, e no ano de 325 depois de Cristo, ou seja, 325 anos depois da morte de Jesus Cristo, a Igreja Católica criou um evento chamado de Concílio de Nicéia. Foi uma reunião entre os representantes da Igreja para decidir, para criar a Semana Santa. Com isso, e o que era a Semana Santa? A Semana Santa é um momento que os religiosos da religião cristã comemoram a morte, aliás, relembram a morte, não é? E comemoram a ressurreição de Jesus Cristo, que é considerado um Deus, né? E um homem também, na religião cristã, salvador da humanidade. E aí, quando esse concílio decidiu criar a Semana Santa, automaticamente as pessoas que eram ligadas à religião católica, precisaram então curtir as suas atividades, as suas festividades, as festividades que eram consideradas pagãs, precisavam acontecer antes desse período, para que as pessoas se purificassem das impurezas do mundo e pudessem vivenciar a Semana Santa de maneira com o espírito e com o corpo purificados. E aí, essa influência da cultura católica, da religião católica, vem acontecendo durante vários e vários anos, e é por isso que no Brasil a gente comemora o Carnaval sempre antes, 40 dias antes da Semana Santa. Esses 40 dias a gente conhece como Quaresma.
Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra, mas nunca tenha parado para pensar o que significa. É quaresma porque é um total de 40 dias, mais ou menos, que antecede a Semana Santa. Então, quando termina o Carnaval, nos próximos 40 dias as pessoas não podem comer carne, as pessoas que são adeptas da religião católica não podem comer carne, né? Enfim, tem que se purificar para viver a Semana Santa, lembrar a ressurreição de Cristo com o espírito e o corpo purificados. A história é mais ou menos assim. E aí, aqui no Brasil, a gente normalmente comemora essa festa em fevereiro, mas às vezes ela acontece em março. Por quê? Porque a data do Carnaval é decidida de acordo com a Semana Santa. Então, quando decide-se a Semana Santa, 7 domingos antes quando é decidido o período do Carnaval. Então, quando chega na quarta-feira de cinzas, que termina o Carnaval, começa o período da Quaresma, e depois de 40 dias vem a Semana Santa, que é o que se comemora a ressurreição de Cristo. Como a gente já viu, o Carnaval surgiu há muito tempo e durante o passar dos anos ele vem sendo ressignificado, vem acontecendo a influência de diversas culturas diferentes. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um Carnaval que é único no mundo todo, com manifestações culturais que são originárias daqui. E o nosso povo de Pernambuco tem muita contribuição no Carnaval, por exemplo, com o maracatu, que é uma cultura criada no nosso estado, o frevo, que também faz parte da cultura do nosso estado, e o frevo surgiu no nosso estado, é nosso, e diversas outras manifestações culturais que as pessoas no mundo todo vêm para ver, principalmente na época do Carnaval. A nossa festa aqui no Brasil, o Carnaval no Brasil, é reconhecido como uma referência no mundo todo. As pessoas vêm de diversos lugares apenas para se divertir, para brincar aqui com a gente no nosso país. E aí, o feriado de Carnaval, que na verdade não é um feriado, mas no Brasil é um ponto facultativo, ou seja, as cidades, os estados, eles podem escolher se as pessoas vão trabalhar nesse dia ou não. Normalmente, as pessoas não trabalham e vão para a festa, vão se divertir durante os dias de Carnaval. E a quarta-feira de cinzas marca o fim do evento. Chama de quarta-feira de cinzas porque é exatamente o momento, como eu já disse, que começa a Quaresma, o momento de purificação de 40 dias para vivenciar a Semana Santa, que, como eu já falei também, lembrando, guarda essas informações, tá? A Semana Santa que a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, existem 4 grandes referências do Carnaval no Brasil. O Brasil todo, o país todo, curte, brinca o Carnaval, mas existem grandes 4 referências. O Pernambuco, como eu já falei, né? Pessoas do mundo todo vêm para brincar aqui. Tem pessoas que vêm de fora do país, direto para cá, para Pernambuco, para conhecer o Carnaval do Recife, o Carnaval de Olinda, para conhecer o nosso Carnaval. E aí a gente tem diversos, como eu já disse, diversas festas diferentes, a gente tem diversos gêneros musicais e estilos culturais que são originários daqui, que as pessoas vêm para curtir aqui, como maracatu, como frevo, afoxé e por aí vai. A Bahia e o Carnaval na Bahia é muito conhecido pelos trios elétricos, pelo axé music, que é característico de lá, e também é um ponto, né, turístico, é um destino muito comum por pessoas no Brasil todo e fora do Brasil também. A Bahia, que tem um Carnaval que é uma referência no mundo todo. São Paulo e Rio de Janeiro, que são conhecidos por terem, no Carnaval principalmente, né, as escolas de samba, os desfiles das escolas de samba, que também traz turistas do mundo todo para ver os desfiles. E aí tem um grande evento, uma competição onde se escolhe a melhor escola. E o samba é muito forte, muito característico nesses 2 estados, mas também no Brasil como um todo. Mas no Carnaval, Rio de Janeiro e São Paulo têm esse destaque para as escolas de samba. E aí, o Carnaval é um momento de grande efervescência. Professor, o que é efervescência? As pessoas estão brincando intensamente, curtindo, se divertindo, se encontrando, enfim, vivenciando o Carnaval. E aí as pessoas tomam conta das ruas. Realmente, o Carnaval, nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, não. Nesse momento, né, as festas estão sendo, ou não estão acontecendo, ou estão acontecendo numa intensidade muito menor por conta da preocupação que a gente está, a situação no nosso país, no mundo todo, né, com essa doença que a gente está vivendo. Mas no Carnaval, normalmente, as pessoas aglomeram nas ruas e vão lá se encontrar, brincar, se divertir. É gente pra caramba, em todo lugar, é muita gente. E aí,
É preciso, então, ter cuidado com algumas questões, como, por exemplo, com a saúde do corpo, da mente e do corpo, com a saúde do meio ambiente, cuidar do meio ambiente, com a sua segurança, a segurança sua individual e a segurança das outras pessoas também, e o respeito ao próximo. E a gente vai ver algumas questões relacionadas a isso aqui que o professor está dizendo, tá? Esses cuidados que a gente precisa ter no carnaval, que é o que a gente está falando aqui, mas na verdade no ano todo, né? O tempo todo. Mas vamos lá. Primeiro, cuidado com a saúde do seu corpo. Como é que a gente faz isso? Tem várias coisas que a gente pode fazer para cuidar da saúde do nosso corpo, da nossa mente e do nosso corpo. Mas aqui eu trouxe algumas. Então, primeiro, hidratar-se bem. Nosso corpo é composto, na maior parte, por água. Inclusive, o nosso cérebro tem água e o nosso corpo precisa de água para poder funcionar bem, para o nosso sistema sanguíneo, circulatório, nosso sangue poder funcionar bem no nosso corpo e a gente poder ficar bem de saúde. Então, beber muito líquido. Ah, professor, então vou beber bem muito refrigerante, porque é líquido. Refrigerante não. Refrigerante tem muito açúcar, não é bom para a saúde. É gostoso, você pode beber, mas de vez em quando. Sempre não. É preciso beber muita água e muito suco natural para manter seu corpo hidratado, ok? Alimentar-se bem. Professor, então vou comer bem muito, não é para me alimentar bem. Alimentar-se bem não é comer muito, é comer coisas saudáveis o tempo inteiro. Professor, mas eu posso comer doce? E o refrigerante que o senhor falou, então eu não posso beber? Pode sim, mas é importante que você consuma esses alimentos, doces, comidas gordurosas, frituras. Você consuma isso o mínimo possível e se alimente mais de legumes, de frutas, como comidas que são consideradas saudáveis, tá? Para que a sua saúde... Ô professor, mas eu sou pequenininho. O meu papai e minha mamãe faz dieta por conta da saúde deles, mas eles já são mais velhos do que eu, né, professor? Eu sou pequeno, então eu posso. Não, é de pequeno mesmo que você tem que cuidar também da sua saúde, tá? Ter cuidado com o que você se alimenta. Protetor solar, vai sair para a rua, vai brincar no sol, vai brincar carnaval, protetor solar. O sol é bom para a nossa saúde, porque oferece diversas vitaminas, dentre elas a vitamina D, que ajuda o nosso corpo a se manter forte, ajuda o nosso corpo a cuidar da nossa imunidade, proteger a gente de doenças e de coisas que são danosas à nossa saúde. Mas não é por causa... então vou ficar no sol o tempo todo, professor, o dia todo no sol. Não. E se for ficar muito tempo no sol, protetor solar para evitar manchas na sua pele. Manchas, inclusive, que podem trazer doenças para a sua saúde, dar risco à sua saúde. Então, protetor solar sempre que for ficar muito tempo no sol. No carnaval ou não, protetor solar para se cuidar da pele. E descansar. Dormir muitas horas por noite, descansar, para revigorar as energias e poder voltar para a brincadeira, voltar para a diversão, voltar para suas atividades. Ok? Cuidado com o meio ambiente no carnaval e também em todo momento. Não jogar lixo nas ruas, nas calçadas, não joga lixo na rua. Professor, mas é porque não tem lixeiro. Aí a gente jogou na rua mesmo, vai ficar com lixo? Sim, o seu lixo, aquilo que não serve para você, você tem que guardar para descartar no lugar adequado. Porque não é porque não tem lixeiro que está justificado você poluir a rua, poluir o meio ambiente, poluir os lugares. E aí, se você não faz isso e cada um faz a sua parte, a gente vai ter sempre uma festa de carnaval bonita, mas também limpa, onde as pessoas vão poder transitar, brincar e se divertir, sem ter aquele monte de sujeira no chão, aquela coisa feia, fedorenta e suja. Ok? Não agredir animais silvestres nem domésticos. Então você vai brincar, vai para o carnaval, nada de estar agredindo os animais que você vê na rua, fazendo maldade com os animais. Cuidar, ter cuidado socioambiental é também respeitar os outros animais. Ah, professor, mas é um bicho, eu vou respeitar um bicho? É um bicho. Tem que respeitar o bicho sim, porque é um ser vivo. Ok? E faz parte da comunidade da vida, assim como você. Fazer as necessidades fisiológicas em local adequado. Infelizmente, no carnaval é muito comum as pessoas fazerem as necessidades fisiológicas em qualquer lugar. Professor, o que é necessidade fisiológica? Que eu não sei o que significa. Por exemplo, quer fazer o número 1, aí tá lá na rua e vai fazer em qualquer lugar. Faz no poste, faz no chão. Isso é errado, porque além de ser uma atitude errada, também pode não, com certeza, né? Deixa o ambiente fedorento, sujo, pode atrair diversos animais, trazer doenças e não é bacana. Quer fazer o número 2? Aí faz em qualquer lugar. Não pode, tá? É errado. Infelizmente, no carnaval a gente vê muito isso. E aí é importante que a gente saiba que isso não pode. Não depredar o patrimônio, né? Nada de estar
É muito comum. Quando eu era pequenininho, eu via muito os meus colegas fazerem isso. Tá no carnaval, aí pega a bomba d'água e vai jogar água suja nos ônibus que estão passando. Vai sujar as paredes das casas, vai jogar coisa suja no telhado. Enfim, esse tipo de atitude de depredar o patrimônio, seja privado ou público, quebrar as coisas, não é? As pessoas às vezes ficam bêbadas no carnaval, aí vai lá e quebra as coisas no meio da rua. Tudo isso está errado. Então a gente tem que brincar, se divertir, mas também cuidar do patrimônio privado das pessoas e do patrimônio público também, que são aqueles lugares, são aqueles prédios, enfim, aquilo que faz parte, né, de toda a sociedade. São os lugares que todo mundo vai ali conviver, vai frequentar. Então a gente tem que cuidar e manter sempre preservado. Cuidado com a sua segurança. Sobretudo você, menino, menina. Ah, professor, mas eu já tenho 9 anos, eu tenho 10 anos, eu sei me cuidar. Ok, você talvez saiba se cuidar de várias formas diferentes, mas mesmo assim é importante que você tenha atenção, sobretudo no carnaval. Ah, professor, minha família brinca carnaval, a gente sai para brincar o carnaval, todo ano a gente brinca carnaval, vai lá para a muvuca brincar. Ok, bacana, mas é preciso que você tenha alguns cuidados. Então, por exemplo, esteja sempre acompanhado, vai sair com o papai, com a mamãe, com um monte de gente da família, fique sempre perto do seu papai e da sua mamãe para que você possa brincar com segurança junto das pessoas que estão ali para te proteger de algum perigo, de qualquer coisa que possa acontecer, tá? Professor, mas eu já tenho 10 anos, eu já sou muito esperto, muito esperta. Mesmo você sendo muito esperto, muito esperta, você é uma criança e, portanto, precisa estar acompanhado sempre do seu papai e da sua mamãe, de alguém da sua família, ok? Evite lugares desconhecidos, nada... Eita, meus amiguinhos me chamaram para ir brincar num bloco que vai ter lá num lugar bem longe. Não vá para lugares desconhecidos, a não ser que vá acompanhado do seu papai e da sua mamãe, ok? Ou de algum adulto da sua família, da sua confiança, da confiança do seu papai e da sua mamãe. Não aceite substâncias duvidosas. No carnaval é muito comum as pessoas consumirem diversas substâncias, né? Lícitas e ilícitas. Professor, o que são substâncias lícitas? Por exemplo, o álcool é considerado uma droga, o cigarro, e mais são lícitos, as pessoas podem consumir. E tem outras que são ilícitas, tá? Substâncias que não podem ser consumidas, e aí crianças, meninos e meninas, por isso que é importante não ficar perto de pessoas estranhas, para que ninguém ofereça nada que não seja bacana para você, ok? Afaste-se de tumultos e confusões. Eita, tá tendo uma confusão ali, vou lá ver. Nada disso. Se afaste e fique perto do seu papai e da sua mamãe para garantir a sua segurança. Isso vale no carnaval e fora do carnaval também. Ok? Qualquer momento da sua vida. Se afaste das confusões e dos tumultos. E respeito ao próximo. Seja educado, educada, solidário, cordial. Se você estiver brincando e ver alguém que precisa de ajuda, sempre pertinho de papai e mamãe, se puder ajudar, ajuda a pessoa, enfim, faça a sua parte, respeite as pessoas para que o seu carnaval e o das pessoas que estão com você seja sempre bacana, divertido e com muito respeito, ok? Porque o carnaval é para brincar e se divertir com muita responsabilidade, cuidar de você, cuidar do meio ambiente, ok? E cuidar também do respeito para com as outras pessoas. Então, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, tá? Responda se está certo ou se está errado. Protetor solar evita manchas na pele. Certo ou errado? Vamos ver? Certo. Quem estava ligado na aula, né? Eita, é verdade, o professor falou isso. Se não tem lixeiro, eu jogo lixo no chão mesmo. Certo ou errado? Pão, é errado. O lixo tem que ser jogado no lugar adequado para o chão não ficar a maior porqueira, né? Fedorento, sujo, feio de se ver e de se passar também, de se caminhar. Quando tiver sede, eu bebo água. Certo ou errado? É errado. Você não deve beber água só quando tem sede. Tem que beber água frequentemente para manter o seu corpo sempre hidratado, ok? Então não é só quando sente sede, é o tempo todo para manter o corpo hidratado. Evitar alimentos muito gordurosos. Certo ou errado? Certo. Não significa que você não vá comer. Você pode comer de vez em quando, mas sempre o tempo todo, muita coxinha, muito pastel, só coisa gordurosa não. Se alimentar bem para você ficar com a sua saúde em dias. E por último, brincar com respeito. Certo ou errado? Ah, professor, muito fácil. Certo. Brinque com respeito. Respeite seu corpo, respeite o corpo das outras pessoas, respeite o próximo para que o carnaval seja bacana para todo mundo. Então, para a gente terminar o nosso desafio de hoje, que é pesquise e construa uma máscara de carnaval.
você vai pesquisar na internet, em algum livro, constrói a máscara de carnaval e compartilha com a gente, tá? Para a gente poder compartilhar aqui também. Façam os desafios. Os desafios ajudam você a exercitar o que a gente está vendo aqui na aula. E, para finalizar, temos o direito de brincar e o dever de respeitar. Brinque o carnaval com muita segurança, com muito cuidado. Nesse momento, se você for sair com seu papai e sua mamãe para alguma festa, muito cuidado, nada de aglomeração, usar máscara, álcool em gel na mão. Se divirtam e sejam felizes. Até a próxima aula. Tchau, tchau.